amigos, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao canal Imagens em Foco. Como eu havia dito no nosso vídeo, nos nossos vídeos anteriores, a partir de hoje nós vamos começar então a focar, a dar enfoque também à questão da literatura, de modo especial para que as pessoas possam compreender que é literatura e que eles possam abrir e ampliar a visão que tem sobre esta arte da palavra, algo extremamente importante para nós. É muito difícil nós explicitarmos o que vem a ser literatura. Literatura, a princípio, é a arte da palavra, é a maneira pela qual as pessoas, a humanidade, os homens e as mulheres de diversas épocas simplesmente mostraram como eles enxergavam, como eles viam, como eles sentiam o mundo em que viviam. Isso é muito importante para que nós possamos compreender que a literatura é muito mais do que uma mera recopilação de livros antigos e que foram feitas por homens que buscavam dificultar a leitura para as épocas que viriam depois. É muito interessante que muitos professores de língua portuguesa, ou seja, aquelas pessoas que fizeram letras, nem sempre são aquelas pessoas mais aptas a ensinar a própria literatura. Porque a literatura depende e pede para que aquela pessoa, aquele teórico, aquele estudioso, aquele apreciador goste, primeiro, da história do homem e da arte por meio da palavra. O que isso quer dizer? Nem todos aqueles que fizeram letras, por exemplo, gostam de literatura, o que é natural. Eu não posso querer gostar de tudo aquilo que está na área com a qual eu me dediquei há muitos anos. Eu, por outro lado, gosto muito de literatura. Sou um romancista, sou poeta e desde muito criança sempre gostei da arte da palavra. Eu me lembro que os meus primeiros poemas eu passei uma vez para uma amiga, uma grande amiga minha, que fez doutorado na época, e eu era ainda um garoto, vamos dizer assim, 20 anos, e havia ainda aqueles errinhos clássicos, vamos dizer assim, de concordância, porque nós buscamos, quando nós começamos a escrever, a querer escrever de uma forma grandiosa, o vós, ó. Literatura não é só isso. A literatura é a arte do homem ver o seu dia, como eu havia dito. Muitas vezes, pequenas coisas do dia a dia podem se transformar em grandes poemas, pode se transformar em uma grande arte da palavra. É óbvio que nós precisamos, muitas vezes, neste estudo e nessa leitura, abrir os nossos olhos. Como nós estamos falando desde o início de nosso canal, as imagens têm também um papel fundamental e imprescindível na interpretação dos textos literários. Quando eu digo que nem todos os professores gostam de literatura, muitas vezes eu faço essa afirmação devido a isso, porque muitos professores não aprenderam a ler imagens. A imagem literária por excelência é a metáfora. Para que eu possa compreender, por exemplo, a metáfora, eu preciso também compreender a época em que este texto foi escrito. E isso é que faz com que muitas vezes o texto literário pareça muitas vezes caduco, completamente anacrônico e sem sentido para as pessoas. Dificultando sua leitura, as pessoas acabam não tendo o prazer que deveriam ter. Quando nós, por exemplo, lermos Dante Alighieri,
ou quando nós lemos Dante Alighieri, quando nós lemos Cervantes, isso tem de nos dar, de uma forma ou de outra, o prazer. E isso é um processo, e é um processo muitas vezes lento, que a escola, infelizmente, não nos passa. Muito daquilo que eu estudei e que eu estudo, que é objeto da minha pesquisa como a questão da imagem, começou a se tornar, a se delinear quando eu ainda dava aula, por exemplo, no colégio. Quando eu começava a passar para os meus alunos a questão, por exemplo, da arte que nós chamamos de barroca, que é a arte seiscentista, que é a arte produzida no século XVII. Eu comecei a perceber que os meus alunos eles já não estavam mais compreendendo aquelas imagens que para mim ainda eram muito claras, como por exemplo a questão de alguns poemas do próprio Gregório de Matos, O Boca do Inferno, quando ele fala: Senhor, eu sou a sua ovelha, vem resgatá-la. Para mim, essa imagem, uma imagem bíblica, ainda estava muito clara, era muito clara. A imagem da ovelha como um membro de um corpo de fiéis. Essa ideia religiosa estava presente na minha cabeça e eu fiz essa transferência para a leitura do poema seiscentista. Para mim era claro. Qual foi a minha surpresa quando, num colégio de ponta em que eu dei aula, os meus alunos já não entendiam mais isso. E eu não conseguia compreender como os meus alunos não tinham já essa capacidade de fazer essa transposição da metáfora para a linguagem objetiva e racional. E, a partir daí, eu comecei a mudar a minha visão enquanto professor. Graças a Deus, eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa de cultura e sempre gostei, de modo especial, dos clássicos. E sempre li muito. E quando você faz, quanto mais leitura você faz, mais você estabelece relações textuais, pictóricas e imagéticas. Sem essas relações, sem conseguir estabelecer essas relações, se torna muito difícil a compreensão da literatura. Daí a sua dificuldade. O que eu pretendo aqui com vocês é mostrar, é tentar traçar alguns exemplos, mais do que mostrar. Eu quero trabalhar junto, como eu fiz durante muitos anos. Eu fico extremamente contente de perceber hoje, após tantos anos, mais de 30 anos de magistério, que muitos daqueles meus alunos lá atrás, hoje estão muito bem. Muitos conseguiram compreender aquilo que eu já falava e se deram muito bem. Muitos conseguiram entrar nas grandes universidades de São Paulo e do mundo. Muitos conseguiram chegar a um nível profissional de excelência. Eu tenho certeza que você também vai fazer isso. Então eu peço para que vocês permaneçam aqui, deem um like, inscrevam-se nesse canal. Nós vamos mostrar para vocês que a literatura, a imagem, a palavra e o eikon, o logos e o eikon, todo esse emaranhado de conceitos são muito mais fáceis e mais palatáveis do que nós podemos imaginar. Eu sei que é um caminho árduo. Nós temos 6 meses, pouco mais de 6 meses, ou pouco menos de 6 meses, para que nós possamos fazer um trabalho legal aqui, ok? Então, eu conto com vocês, eu espero que vocês permaneçam aqui, para que nós possamos efetivamente trabalhar a questão literária, ok? Vamos lá, é muito importante nós lembrarmos e nós sabermos que a própria questão de literatura, o próprio conceito de literatura, ele mudou ao longo dos anos. Aristóteles, por exemplo, definia a literatura como a arte que imita a natureza por meio de palavras. Horácio, que era um poeta latino, dizia por sua vez
que a literatura era uma arte útil e agradável, que imita e problematiza a natureza. Taine, já no século XIX, dizia que a natureza, dizia que a literatura obedecia a leis inflexíveis, a da herança, a do meio e a do momento. Pound, crítico do século XX, por sua vez, dizia que a literatura é a linguagem carregada de significado. Então nós podemos perceber que ao longo dos anos, o próprio conceito de literatura ele foi se modificando. A própria a palavra literatura, ela demorou muito tempo, inclusive, a ser empregada. Só para vocês verem. Então é importante que nós saibamos que nós temos todo um contexto a conhecer, que é importante não decorar. Porque aqui eu acho que é importante nós lembrarmos que decorar não nos leva a nada. Ou você sente, ou você vive, ou você aprende. E isso é algo extremamente importante e é algo extremamente legal, porque nós vamos estudar textos de homens que já não existem mais há muito tempo. Assim como nossas fotografias nos rememoram passados, acontecimentos, sentimentos, alegria ou tristeza, a letra, as letras, as palavras também nos transmitem tais imagens. E isso é muito importante. Aqui eu volto a dizer, nós temos dois conceitos que nós devemos lembrar. Mais do que conceitos, duas palavras. Primeiro, é a palavra logos, que vem do grego, que significa, nós usamos como o significado de palavra. Logos. De logos, era grego, vai para o latim como verbum, que significa verbo, que significa palavra também. Outra palavra que é importante nós lembrarmos é o conceito de eikon, que significa imagem. Mas que imagem? As imagens que nós podemos perceber no mundo. Quando eu fecho meus olhos e falo casa, nós vamos ver automaticamente em nossa memória uma imagem. A imagem que vai representar este som, casa. Nós tivemos um teórico chamado Saussure. Ele dizia que tais palavras, tais imagens, elas não passam de signos. Isso não tem nada a ver com o signo do zodíaco. Olha lá, não tem nada a ver com isso. Então vamos lá. Temos um signo. O que é um signo? O signo, ele é dividido, segundo Saussure, em duas partes. Uma, ele, para ser um signo, ele tem de ter um significante e tem de ter um significado. Olhem aí. Quando eu digo casa, nós temos o som ca-za em língua portuguesa. E nós temos as letras C, A, S, A. Juntas nessa posição, o falante de língua portuguesa tem essa imagem, forma essa imagem, que é o significado. Então nós temos de lembrar isso. Nós temos esses dois conceitos que nós não podemos separar, que é a questão da imagem e a questão da palavra. Elas vão andar sempre juntas. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. E é aí que está a grandeza, todo o poder que vem da literatura. Agora eu digo para vocês, é complicado? Pode ser no primeiro momento. Mas eu vou mostrar para vocês que não é tão complicado assim. Ok? Fiquem aqui. Eu quero que vocês façam as anotações, teçam comentários. É muito importante para nós, para que vocês possam eventualmente sanar as suas dúvidas e ampliar o nosso escopo.
Passem esse canal para os seus amigos. Vamos ampliar isso daí. Eu sou o professor Jack Brandão e sou aqui do canal Imagens em Foco, diretor do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotos. E estamos aqui neste momento para convidar vocês a participar deste nosso curso de literatura de modo especial voltado para o vestibular. Vamos fazer aqui nesses próximos vídeos comentários de modo especial sobre a questão da literatura e, de modo especial, os livros da FUVEST. Tá bom? Eu espero que todos tenham gostado. Compartilhem, tá bom? Vamos lá. Tchau, pessoal!